Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. É a aula de arte que está começando para falar sobre museus virtuais. Tu já imaginou fazer uma visita a um museu incrível sem sair de casa? Então é isso que a tecnologia ela nos permite, fazer esse acesso, ter esse acesso à cultura, ao conhecimento, sem precisar dispor de condição financeira para isso, tá? Então a nossa aula vai descobrir hoje, junto com você, um pouco de como a tecnologia contribui para que a gente possa ter acesso à cultura e ao conhecimento. Vamos então para a nossa tela para você conhecer e saber se você já visitou um museu virtual. Porque os museus virtuais, eles redefinem a forma como acessamos o patrimônio cultural. Então, eles oferecem experiências imersivas, que você pode fazer parte do que está exposto, né? De verdade, entrar no museu e conhecer a história como se você estivesse dentro dela, de uma forma mais global, ou seja, você pode explorar exposições de diferentes partes do mundo a qualquer momento. Então, essas plataformas, elas são ferramentas muito poderosas na formação cultural e acadêmica também, porque ela amplia o alcance do conhecimento e eliminam fronteiras físicas. Então, na era digital, elas se tornam pontes de acesso ao saber, promovendo um aprendizado mais livre, interativo e acessível. Então, se você não teve a oportunidade de conhecer museu virtual ou até um museu físico mesmo, que conta aí histórias incríveis, você pode fazer isso a partir de uma tecnologia, do acesso à internet. Você consegue fazer isso e é de uma forma muito rica. Quer ver? Olha aí. Os museus virtuais, como eu falei, eles redefinem de fato esse acesso ao patrimônio cultural e oferecem essas experiências imersivas e globais. Então é muito importante que você aproveite o seu acesso à internet para conhecer, para se culturalizar mesmo, tá? Porque o museu, ele pode ser uma extensão de democratização mesmo da cultura. E isso significa que qualquer pessoa, independente de onde ela estiver, ou das suas condições financeiras, pode conhecer obras de arte e acervos históricos. Então, plataformas como o Google Arts permitem que você explore museus como o Louvre, lá em Paris, que eu vou já mostrar para vocês, ou o MASP aqui no Brasil, com detalhes incríveis. E é a cultura global ao alcance de um clique. Quer ver? Vou mostrar para você o Louvre, que é lá em Paris, mas eu também vou te dar uma opção de conhecer um museu virtual aqui no Brasil, para você saber que existe museu virtual aqui também, que conta talvez parte da sua história, da nossa história, ou da história de um lugar, de uma determinada ocasião, e que pode enriquecer o nosso conhecimento. Vamos aqui então, junto comigo, você vai entrar no Museu Louvre lá de Paris, para conhecer um pouco desse espaço. Vai ser de uma forma bem rápida, porque a gente não tem tanto tempo aqui na aula, mas na nossa plataforma vai estar disponível o link para você poder acessar. Então, você clicou lá no link, você pode pesquisar no Google também, Museu Virtual, vai aparecer uma lista de museus e você pode acessar o Louvre. Então, você vai clicando aqui nesses pontinhos e você vai entrando. Você pode também se dirigir para a direita, para a esquerda, à medida que você tiver interesse em conhecer. Então, olha só, essa obra que você tendo uma internet aí de qualidade, você consegue ver de uma forma incrível esse espaço aqui, tá? Pode colocar ele também para rodar em 3D, que vai funcionar perfeitamente. Olha, vai clicando e você vai adentrando ao espaço, vai olhando todas as obras, tá? Onde tem um pontinho, você vai clicando que ele vai lhe direcionando, ó. Essas setas aqui do lado também permite que você vá para a direita, vá para a esquerda. Ó, aqui permite que você dê um zoom na obra.
para poder você conhecê-la melhor. Clicando aqui, você consegue acessar por salas, né, por espaços, e a pesquisa fica mais direcionada. Quando você clica aqui, olha, na lupinha, mostra uma imagem de qualidade da obra que está exposta, e aqui aparece uma descrição do que essa obra representa. Então, esse museu traz aí uma infinidade de obras incríveis que contam a história de Paris, e são obras muito importantes de artistas conhecidos, renomados, artistas plásticos. E você pode ter acesso a tudo isso a partir de um clique, tá bom? Então, esse aqui é o Museu Louvre, que fica lá em Paris. Vamos continuar a aula porque a gente tem outros espaços para mostrar para você, tá bom? Assim como em Paris, a gente tem espaços no Brasil que também permite que você tenha acesso a conhecimento. Vou mostrar para vocês já já. Mas vamos saber agora sobre a definição de museu virtual, que é essa extensão digital de uma instituição física, como é o caso do Museu do Louvre, que ele existe virtualmente, mas ele também tem uma sede física que tem todo um agendamento para acessar as obras que lá estão expostas. E existem também os museus que são exclusivamente virtual, como é o caso do Google Art, que só existe online. Para você ter acesso, você precisa clicar lá, pesquisar no Google e acessar as obras que estão lá disponíveis e que estão somente lá, né, de forma online, tá bom? Então, essa é uma característica do museu virtual. Seguindo, para que tudo isso aconteça, é claro que a gente precisa contar com a ajuda da tecnologia. E aí, a partir daí, você também aprende. Então, a tecnologia é o grande motor dos museus virtuais. Então, com o uso da realidade virtual e da realidade aumentada, o aprendizado ele se torna mais envolvente. Imagine colocar um óculos de realidade virtual e caminhar por uma galeria de arte em 3D, ou então apontar o celular para uma obra e ver vídeos e informações surgirem na tela. Então, a tecnologia, ela tem permitido a gente viver esse mundo cultural, tecnológico, de uma forma mais intensa, mais próxima. A gente não precisa dispor aí de condição financeira ou até de um tempo maior para poder ter conhecimento de obras incríveis, de exposições incríveis. Você pode também, nos sites onde se encontram essas plataformas, tem um agendamento lá de exposições. E aí você pode estar acessando o museu virtual nesse mesmo período em que as exposições estão acontecendo. Então, existe toda essa dinâmica de acesso. Olha só, mais uma característica do museu virtual. A interatividade, o zoom em obras 3D, como eu mostrei para vocês aí no Museu Louvre, multimídia, existe vídeos, áudios, os tours virtuais, o percurso não linear, você pode explorar de uma forma livre, tanto para a direita quanto para a esquerda, a personalização e a atualização contínua das informações que lá se encontram. Então, os museus, eles possuem características únicas, são interativos, permite que você dê zoom em obras e veja detalhes em 3D, usam recurso multimídia, como os vídeos e os áudios, oferecem esse percurso que permite que você escolha o caminho da visita e estão sempre em atualização. Então, essa combinação transforma o visitante em um verdadeiro explorador virtual. E aí você precisa fazer sem medo, porque aqui, nesse caso virtual, você pode tocar na obra, né? Você pode dar um zoom e aumentar para ver mais detalhe. Você pode parar e fazer uma pesquisa no Google para saber mais informações a respeito das esculturas, das obras plásticas que se encontram lá. Até fazer uma tradução do texto que lá se encontra.
encontra. Então, tudo isso é muito dinâmico quando o museu ele é virtual e você também pode planejar o seu tempo de uma forma melhor, porque quando a gente vai para uma visita a um museu, a gente tem um tempo determinado. Então, a gente precisa, às vezes é muito rápido, não dá tempo de você traduzir para entender melhor. E aí, na internet, é bem mais fácil e mais dinâmico. Como eu falei para vocês, no Brasil a gente também tem museu virtual, como é o caso do Museu do Ipiranga, que é patrimônio histórico e cultural de São Paulo. Eu não vou clicar aqui no link para mostrar para vocês, porque vai demandar mais tempo. E como eu disse, está o link para você acessar lá na plataforma o Museu do Ipiranga, porque a gente tem um outro museu para mostrar para vocês. Então, o museu, ele tem um acervo digital que é vasto, abrange obras de arte em alta resolução, artefatos históricos em 3D e documentos raros. Então, o Museu do Ipiranga, por exemplo, ele digitaliza o seu patrimônio, oferecendo narrativas audiovisuais. E isso democratiza o acesso à cultura. A partir do momento que todas essas informações elas são jogadas na internet, ela permite que todos nós, independente de onde nós estivermos, vamos ter acesso a esse conhecimento. E isso chama-se democratizar a cultura, o conhecimento, tá? Vamos seguindo, porque eu vou mostrar para vocês agora mais um exemplo de museu virtual. Esse aqui é o Museu do Pará. Inclusive, o estado do Pará tem aí uma quantidade significativa, viu, de museu virtual, que permite você conhecer a história, conhecer a arte que lá se encontra, todos os registros históricos desses museus, como é o caso do Museu de Arte Sacra, que ele é um museu que traz aí artefatos religiosos. Tem a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira do estado do Pará. Então, lá, essa aqui, no caso, é uma igreja católica que traz obras artísticas em toda a sua estrutura. Tem o espaço cultural Casa das 11 Janelas, também, que é um espaço patrimoniado, né, pelo IPHAN. Forte do Castelo, que também é patrimônio do estado do Pará e patrimônio brasileiro, Espaço São José Liberto e Museus de Gemas, e tem aqui também o Memorial Amazônico da Navegação, que eu vou mostrar para vocês, tem o Memorial Verônica Tembé, tem aqui o Museu do Marajó e Igreja Santo Alexandre, e tem também, ó, Museu do Pará, que traz informações sobre o estado, e Museu do Círio, que aqui é quando acontece aquele grande Círio de Nazaré no estado do Pará, aquela procissão bem gigante, e que traz aqui relatos, muitas obras, muitos elementos visuais, desde quando começou o Círio de Nazaré, lá no Pará. Deixa eu mostrar aqui o Museu do Marajó para vocês, bem rapidinho. Depois, fiquem curiosos para vocês acessarem os demais, porque traz informações bem interessantes. Olha, aqui a apresentação ela já é bem mais interativa. Você pode colocar aqui, deixar ele girar e mostrar todo o ambiente, olha. E você também tem a liberdade de ir clicando em cada pontinho para você ler o que está escrito, dar um zoom nas fotografias que estão expostas. Então, tudo isso você consegue fazer num clique. Você consegue conhecer todo o espaço, pode ver de uma forma mais lenta também. Então, esse daqui é o Museu do Marajó. Olha que incrível. Tem muitas animais, partes, né, de animais, relíquias aí que foram estudadas por paleontólogos e ficaram esses registros da Ilha de Marajó nesse museu virtual. E ele existe também fisicamente, ele também é um espaço físico que você pode entrar lá e conhecer. Então, principalmente para quem está fazendo um planejamento, né, de uma viagem para o Pará e quer conhecer pontos turísticos, nada melhor do que você já fazer uma visita prévia nos espaços. Ah, eu quero ver de perto, então eu vou entrar ali no Museu do Marajó. Olha que incrível, gente. Você não precisa fazer nada, você só num clique mostra tudo para você.
E a gente poderia ficar aqui muito tempo conhecendo aqui o museu, mas a gente precisa continuar. E eu vou deixar o link na plataforma para você poder acessar e conhecer mais o Museu do Marajó e os outros museus que eu falei para você. Existem vários, inclusive com essa imagem em 360 graus. Então é muito legal, bem incrível de se ver, tá? Vou aqui parar com muita pena para a gente dar continuidade na nossa aula. Olha que imagem incrível que você pode estar tendo aí apenas acessando o link, tá? Vamos continuar a nossa aula agora. A gente não parou, né? Mas a gente fez essa visita aí de graça, sem pagar passagem, para conhecer o Museu do Marajó lá no Pará e tem os outros, como eu disse, que você pode estar acessando. Então, gente, tudo isso é uma plataforma interativa, uma plataforma digital. Existem como essa, outras, né, avançadas que transformam essa visita virtual aí num tour de 360 graus. Então tem o Google, como eu falei, tem os aplicativos de realidade aumentada e ambientes de realidade virtual que permitem explorar obras e exposições com imersão sem precedentes. Então é muito tranquilo fazer essa visita e é muito enriquecedor também. Eu adorei, eu não conhecia e passei a conhecer a partir da preparação da aula também, porque eu sabia da existência do Louvre, mas eu não sabia que tinha tantos museus virtuais no Brasil e que a gente de repente nem se dá conta, né? Então vamos ver a diferença entre museu físico e museu virtual. Então, aí no seu lado esquerdo está a característica, no meio museu físico e ao lado direito museu virtual. Natureza do espaço, aí vem museu físico, o ambiente ele é tridimensional, tangível, porque você pode ir lá tocar. Acervo original em loco, está lá, né? Todo o acervo. Já o museu virtual, na plataforma digital, o acervo ele é digitalizado ou recriado, né? Algumas obras elas podem ser recriadas com o uso de aplicativos, de plataforma digital, para poder fazer com que fique melhor visualmente para quem está acessando. Com relação à acessibilidade, no museu físico, tem a restrição geográfica, ou seja, a gente mora aqui no Acre e o museu é lá em São Paulo. Então, é muito distante da gente. Os horários precisam ser agendados. Existem também as barreiras arquitetônicas e físicas. De repente, uma pessoa que tem dificuldade com altura ou dificuldade com locomoção, não consegue visitar todos os ambientes. Já no museu virtual, esse acesso ele é global, porque ele supera as barreiras físicas e geográficas. E os custos operacionais? No museu físico, os custos são altos, elevados, porque precisa da manutenção predial, segurança, climatização, né? E precisa de pessoas para atender. Já no museu virtual, esse custo ele é reduzido, porque ele demanda uma infraestrutura de tecnologia da informação, desenvolvimento de software e a atualização de conteúdo. Então, é um custo bem menor comparado ao museu físico. Os níveis de interatividade. No museu físico, é sensorial, é direto. Você sente, quando você entra, você sente todo o ambiente. O cheiro, o som, né? Tudo isso você sente ao entrar no espaço físico. Tem as pessoas, os mediadores humanos que vão te direcionando. Existem os eventos presenciais e os toques em casos específicos, porque normalmente nos museus você não pode estar tocando nas obras. Mas tem os casos específicos em que você precisa fazer uma experiência imersiva e aí precisa estar tocando, né, manipulando as obras. Já no museu virtual, tem o que é digital. Então, você pode dar um zoom, tem a função 3D, a realidade virtual aumentada, um tour guiado online e o conteúdo multimídia, né?
Então, gente, aqui, nessa questão da natureza da experiência, a imersão sensorial e social única, né? Tem a contemplação da aura, da obra, o contato direto, como eu falei para vocês, que toda vez que você for ao museu, você vai ter uma experiência única. Já no museu virtual, ele é flexível, é personalizado o seu percurso, porque você faz de acordo com a sua vontade. E a exploração ela é bem aprofundada em detalhes. Você vai clicar na obra, vai ter um zoom e vai conhecer o contexto com o tempo, pode fazer pesquisa. Então, ela é diferenciada. O potencial complementar. No museu físico, a ancoragem da experiência autêntica, fonte primária de acervo e de pesquisa. Então, ele é muito autêntico. Já no museu virtual, a expansão do alcance, né? Existe essa expansão, porque todo mundo pode acessar, quem tem acesso à internet. Você pode fazer essa pré-visita. Pode fazer também o aprofundamento pós-visita, como eu falei, se você vai viajar, vai ter oportunidade de conhecer esse espaço, você pode conhecer antes e depois visitar pessoalmente. E a preservação do acervo digital. Uma vez que está lá na plataforma ou na internet, esse acervo vai estar preservado para que outras pessoas no futuro possam ter acesso. Então, a digitalização desse acervo ela é muito importante. Olha, com o passar do tempo, nós estamos aqui agora correndo para poder a gente checar se você aprendeu um pouco sobre essas diferenças entre um museu virtual e um museu físico. E aí aprendeu também sobre a existência desses museus, tanto no Brasil quanto fora do nosso país, tá? Vamos então para a nossa atividade. Eu já começo ela com a questão de número 1, que diz o seguinte: qual é a principal função de um museu virtual para o público, considerando o seu formato digital? Letra A, promover o acesso democrático a acervos artísticos e culturais. Letra B, substituir a experiência de visitação presencial com uma versão digital idêntica. Letra C, eliminar a necessidade de museus físicos para exibição de obras. Letra D, garantir a preservação eterna de todas as obras de artes originais. E letra E, reduzir os custos de produção de novas obras de arte para exposições. Então, nós falamos do quanto o museu virtual ele permite a democratização do acesso à cultura e ao conhecimento. Então, pensando nisso, qual seria a resposta correta? Porque a gente em nenhum momento falou aqui que o museu virtual seria para substituir o museu físico, muito pelo contrário, ele é para complementar. Ele é para dar oportunidade para quem não consegue ir presencialmente ou fisicamente visitar esse espaço, consiga também ter acesso à cultura e ao conhecimento. Então, a resposta correta para a nossa atividade é a letra A. A principal função de um museu virtual para o público é ampliar o acesso a coleções de arte e cultura, permitindo que pessoas de diversas localidades e com diferentes condições físicas ou financeiras possam interagir com o acervo. Então, essa é a questão de hoje da nossa aula e eu gostaria também de chamar você para o nosso breve resumo da aula de hoje, saber o que você aprendeu sobre museu virtual, porque nós falamos sobre a democratização do acesso global à cultura, a digitalização do acervo cultural, garantindo a sua existência por longos períodos. Os museus virtuais, eles promovem a acessibilidade para todas as pessoas que têm acesso à internet, conseguem entrar nesse museu. E a tecnologia, ela impulsiona o aprendizado imersivo. Então, os museus são pontes essenciais para o conhecimento. Querendo saber mais sobre a nossa aula de hoje, nós usamos essas referências bibliográficas para fundamentar todo o planejamento da nossa aula e você pode estar acessando essas informações na nossa plataforma digital também, tá? Muito obrigada pela sua companhia de hoje e a gente se encontra na próxima. Até lá!